Vamos abrir novamente nossas Bíblias no capítulo 1 de Ageu, livro do profeta Ageu, capítulo 1. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, e edificai a casa, dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam à voz do Senhor seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do sexto mês. Vamos orar. Querido Pai Celestial, com reverência, temor, nos colocamos juntos, diante de Ti, expectantes de que o Senhor, por Tua graça, fale uma palavra a mais ao nosso coração, para que realmente não tenhamos uma noite ordinária ou comum, mas que o Senhor encontre lugar para passear, andar entre nós e falar a nós tanto pessoalmente quanto coletivamente. Pedimos ao Senhor que obtenha aquilo que o Senhor tanto deseja em teu coração ao nos reunir nessa noite. Que haja realmente livre curso para a tua presença e para a tua voz. Esperamos em ti, Senhor, e nos confiamos às tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Queridos irmãos, ontem então demos o primeiro passo no estudo desse livro, essas 4 sessões que teremos, e vimos que Ageu foi um dos profetas chamados pós-exílicos, juntamente com Zacarias e Malaquias. Eles profetizaram naquele período último, historicamente falando, até que viesse a revelação de Cristo no Novo Testamento, conforme o Evangelho de Mateus. Ageu, Zacarias e Malaquias, os últimos profetas antes do intervalo chamado intertestamentário, de mais ou menos 300 a 400 anos. O nome Ageu significa festivo.
E o Senhor realmente o levantou para que algo daquilo que toca diretamente os encargos do Senhor fosse trazido para o coração de seu povo. Os encargos de Deus pela sua casa, queridos irmãos, são encargos concebidos no coração de Deus mesmo desde a eternidade. Se nós estudamos a Bíblia com cuidado, nós vemos que há como que duas linhas de ouro que percorrem toda a Bíblia e que tocam o assunto da edificação da casa de Deus. O aspecto da filiação e o aspecto do sacerdócio. Nosso Senhor Jesus é o Filho e nosso Senhor Jesus é o servo. Sempre o foi e será eternamente. Nosso chamado, quando Deus nos forjou com suas próprias mãos, é para que nós, como Ele, sejamos os muitos filhos, pois Ele é o Filho. E nós filhos no Filho. Mas também para que nós sejamos os sacerdotes na casa de Deus, porque Ele é o sacerdote da casa de Deus. Então o livro de Hebreus, aquele maravilhoso livro, diz no capítulo 5, versos 5 e 6, citando o Velho Testamento, duas palavras: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O filho apresentado no livro de Hebreus é o filho sacerdote. E o que o filho faz, particularmente retratado naquela epístola tão maravilhosa escrita aos Hebreus. Ele é o filho sacerdote que edifica a casa de Deus. O capítulo 8 diz que ele é ministro do santuário, ou da casa, e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Então colocamos isso, sem entrar em mais detalhes, para que estejamos claros que esse assunto da edificação da casa de Deus, ele é uma execução e uma resposta na terra daquilo que Deus, o Pai, concebeu no seu coração desde antes dos tempos eternos. Então nós não estamos aqui em um aspecto ligado à profecia de Ageu que toca alguma particularidade. Nós estamos, na verdade, vendo o Senhor usar mais um servo dentro daquilo que é o propósito eterno do seu coração. Que o filho sacerdote obtenha os filhos sacerdotes. E essa casa de Deus, que é edificada para seu serviço e para a sua glória. Então essas duas linhas de ouro, podemos assim dizer, realmente elas percorrem a Bíblia toda. E seria uma tarefa extraordinária nós observarmos essas linhas correndo de Gênesis a Apocalipse. A linha da filiação e a linha do sacerdócio. E assim a Bíblia termina no livro de Apocalipse. Eu lhe serei Deus e ele será filho. Apocalipse 21. E também, os seus servos o servirão. Sacerdócio. Contemplarão sua face. E nas suas frontes estará escrito o nome dele. Então nós estamos aqui, podemos dizer, numa lacuna de tempo, onde nós vemos o povo de Deus, que foi chamado para estas maravilhosas realidades que já falamos, perdendo o foco, perdendo de vista o seu chamamento celestial. Esse é o motivo da profecia de Ageu. Então, dentro dos passos que já demos ontem pela noite, nós vimos que um dos problemas, ou obstáculos mesmo, sutis, que nós podemos enfrentar diante do Senhor, para que esse seu propósito eterno seja cumprido, é nos voltarmos de alguma maneira para a edificação de nossas próprias casas, como sendo este o propósito eterno de Deus. Ontem comentamos sobre isso, apenas vamos voltar a esse detalhe. Cada dádiva, cada bênção, cada revelação, cada passo a mais que pela graça do Senhor podemos dar no que concerne a conhecermos o Senhor e retratarmos isso, refletirmos isso para nossas famílias, tem um único propósito. Deus está interessado em sua casa maior, sua família maior, sua noiva, sua igreja. O que Deus busca é uma casa na terra. E como já disse um estimado servo do Senhor, século passado, C.A. Coates, ele disse assim: se Deus tem uma casa aqui na terra, este deveria ser o centro
de interesse de todo homem de fé. Porque Deus tem uma casa aqui na terra. Agora, irmãos, quando nós colocamos o assunto de nossas famílias, particularmente falando, o que Deus nos tem dado como famílias, que pertencem a Ele, dentro do escopo maior do desejo de Deus da sua família, e de edificar sua noiva, sua casa, seu corpo, as metáforas que Paulo usa em Efésios de uma maneira tão maravilhosa e intercambiável, cada um mostrando um dos aspectos dessa casa de Deus na terra. Então, quando nós comparamos o que Deus nos tem dado às nossas famílias com o propósito maior de Deus, sua casa na terra, nós chegamos a uma conclusão dupla. Eu acho que muito nos interessa pesarmos isso aos pés do Senhor. Primeiro, nossas famílias foram chamadas por Deus para serem famílias missionárias. Nós recebemos um chamamento missionário. Nós estamos na terra como famílias missionárias. Qual é a nossa missão? Nossa missão é que o caráter do Deus Santo seja conhecido na terra através de nossas vidas como famílias. E, consequentemente, nossas famílias são ministeriais. Por isso, como falamos ontem, se Deus nos tem dado graça e revelação para que possamos edificar uma casa para Ele em nossas famílias, iniciando por aí, isso ainda assim não cumpre o propósito maior de Deus. Porque o propósito maior de Deus é que nossas famílias, nutridas, abençoadas, portadoras de graça, de revelação da parte do Senhor, avançando nessa revelação dele, respondendo em obediência. Nada adianta conhecermos, nada adianta acharmos a palavra do Senhor maravilhosa, se realmente não gera em nossos corações respostas e posicionamentos. Essa é a segunda palavra de Ageu nesse livro. A primeira palavra de encorajamento. Depois dessa repreensão de 11 versículos, já vimos ontem, nós temos um encorajamento de 4 versículos, do 12 ao 15. E é isso que acontece nessa segunda palavra, que é a palavra de encorajamento. Eles respondem ao Senhor. E sabe o que o Senhor tem a dizer a eles? O Senhor, na verdade, tem a dizer para eles uma palavra. Nesses 4 versos que são a primeira palavra de encorajamento, onde já estudamos a estrutura desse livro. Na verdade, o Senhor tem uma frase para dizer a esse povo, que era todo o encorajamento que eles deveriam receber. Nós vamos deixar isso para quando chegarmos lá. Então, a resposta do povo, eles atenderam à voz do Senhor. Então, qual é o chamamento de Deus para as nossas famílias? Nós estamos na terra com o propósito de sermos famílias missionárias. Nós temos um chamamento. Quanto nós, pais e mães, precisamos estar claros a respeito disso. Irmãos, é uma bênção poder cooperar com os nossos filhos para que eles estudem, para que eles sejam pessoas honestas, bons profissionais, façam um curso superior ou não façam, aprendam um ofício, trabalhem, enfim, é parte de nossa responsabilidade. Mas nós ainda precisamos encarar aquela pergunta diante do Senhor. Para que nós temos filhos? Nosso chamamento é para que sejamos famílias missionárias. Nós temos uma missão da parte do Senhor. E, consequentemente, nosso chamado é para que sejamos famílias ministeriais. O que significa isso? Nós fomos chamados para servir. Não basta que tenhamos sucesso em Deus e exclusivamente por sua graça, em edificarmos boas famílias, que amem o Senhor, temam o Senhor, tenham interesse pelos interesses do Senhor, interesses pela palavra do Senhor. Não basta. Nós precisamos que nossas famílias tenham interesses pela casa do Senhor, porque nós somos famílias ministeriais. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, conforme bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro capítulo 4. Então, amados irmãos, esse é um aspecto importante e imensamente prático.
Isso nos ajuda até mesmo a não nos contentarmos, nem mesmo com as reuniões da igreja, porque o nosso chamamento vai além disso. É um privilégio as reuniões da igreja. Há reuniões que têm estilo obra, chamemos assim. Sabe quais são as reuniões estilo obra? É quando um fala e todos ouvem, como essa que está acontecendo agora. Essa nem mesmo é a reunião normal da igreja. A reunião normal da igreja é Coríntios 14. Este tem, o outro tem e aquele tem. Esse tem doutrina, esse tem revelação, esse tem conhecimento, esse tem profecia. Tudo seja feito para edificação. Porque nós temos um chamado ministerial para servirmos uns aos outros, não é? Então, quão importante, irmãos, é encararmos esse chamado diante do Senhor. Pois corremos o risco até mesmo de nos acomodarmos nesse assunto de reuniões coletivas. 2 ou 3 por semana, isso resumindo o aspecto do nosso sacerdócio, ou do nosso serviço. Mas isso é uma pequena parte. Não significa que ela é pouco importante. Ela é muito, ou muitíssimo importante, mas é uma parte. Reuniões desse tipo servem para equipar os santos para desempenho do seu ministério, serviço, famílias ministeriais, para a edificação do corpo de Cristo. Como o corpo de Cristo é edificado? Através dos chamados ministérios fundamentais, eles edificam o corpo de Cristo? Segundo Efésios 4, não. Eles equipam santos, para que santos sirvam e o corpo de Cristo seja edificado. Então, essa nota mais dentro do que já colocamos ontem. Agora, nós dissemos, e vamos buscar pelo menos nomear isso, porque ainda não é o foco central do nosso encargo, mas creio que como estamos vendo o contexto de Ageu, para não termos uma palavra sem contexto, o que não seria nada bom, então nós vimos ontem Esdras 5, Esdras 6, onde Ageu e Zacarias são citados. Eles são aqueles que liberaram a palavra do Senhor, conforme estamos vendo no seu livro aqui de Ageu. Temos ainda Zacarias com seu longo livro. Foram usados durante 2 anos, Ageu durante 15 semanas, e Zacarias um período mais longo. Então, entre Ageu e Zacarias juntos, nós temos 2 anos em que eles foram usados pelo Senhor de uma forma maravilhosa. E o resultado foi que a obra da casa de Deus foi concluída. Então, o resultado da profecia de Ageu, Zacarias com ele, e na sequência a ele, foi um avivamento espiritual. Eles responderam à palavra do Senhor. Que maravilha essa hora que esse povo viveu. E é exatamente por causa disso que nós temos aqui princípios espirituais que são de imenso valor para nós, porque Deus é um Deus de princípios. Então, talvez seja bom irmos de novo ao livro de Esdras, que citamos ontem, mas não tivemos tempo de entrar em alguns detalhes. Na verdade, nem vamos fazer hoje, mas vamos pelo menos citá-los para o estudo pessoal dos irmãos. Esdras capítulo 4. Bem objetivamente, nós vamos ver aqui quais foram os obstáculos que o inimigo levantou em oposição à obra da casa de Deus. E no que concerne, preste atenção, no que concerne as táticas do inimigo para que a obra fosse paralisada. Mas ainda antes de citar, nós vamos mesmo só citar, e talvez um muito breve comentário, mantenhamos em nossa mente o que já falamos ontem. Então preste atenção aqui de novo antes de lermos. O inimigo usou táticas, e nós vamos ver aí quais foram, para bloquear o trabalho de edificação. Porque é isso que está no coração de Deus desde a eternidade. E no que concerne aos tempos do Velho Testamento, é assim que deveria ser. Uma casa literal, onde Deus manifestaria sua glória, uma linhagem santa, para que o Messias pudesse ser reconhecido. Então você vai ver Esdras exortando o povo a despedir as suas mulheres pagãs. Você vai ver Neemias fazendo a mesma coisa, se você já leu esses livros da restauração, Esdras e Neemias, porque a linhagem do Messias deveria ser reconhecida. Isso não seria possível numa raça mestiça. Tudo o que eles fizeram, Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, Malaquias, esses 5 servos do Senhor, teve na verdade um foco, e o foco era a vinda do Messias. Qual é o último livro do Velho Testamento? Malaquias. Você se lembra de Malaquias 3? Então virá o seu templo, Senhor,
a quem desejais, ou desejado de todas as nações. Ageu diz isso, e Malaquias no capítulo 3 diz, com outras palavras, aquele que assenta como purificador da prata, aquele que vem ao seu templo, aquele que purificará os filhos de Levi. E os últimos versos do livro de Malaquias se referem exatamente à vinda do Senhor. Aquele que precederia o Senhor, aquele que converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, tudo o que eles fizeram nessa fase, a última fase histórica do Velho Testamento, foi preparar o povo para a vinda do Senhor. Agora, veja o paralelo. Nós hoje somos o povo de Deus da nova aliança. Nós estamos vivendo dias de extrema confusão. Nós estamos vivendo dias de densas trevas. Se nosso coração tem capturado o encargo e os interesses do coração do Senhor, cada voz, cada serviço, cada pessoa, irmão ou irmã que o Senhor levante na sua casa hoje, nesses dias que vivemos, qual é o seu objetivo? O mesmo quando ele levantou esses servos. Nosso objetivo é a segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Por que Esdras recuperou a palavra? Você sabe, Esdras foi o homem da palavra. Ontem já entramos em alguns detalhes. Dentro de Babilônia, Esdras amou a palavra do Senhor. E ele, por isso, liderou o segundo grupo de cativos que retornou de Babilônia. O homem da palavra. O que mais ele fez? O homem que ornou, embelezou, Esdras 7:27, adornou a casa de Deus. Nesse versículo, eles adoram o Senhor por causa do rei Dario, que abriu os tesouros da sua casa para ornar a casa do Senhor. Está lá a palavra ornar. E essa é uma palavra-chave para o ministério de Esdras. Ele recupera a palavra de Deus, ele orna, embeleza, adorna a casa de Deus. E terceiro, ele purifica o povo para Deus. O que João tem a dizer sobre isso? A si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Qual esperança? Haveremos de vê-lo como ele é. Então, queridos irmãos, esses 5 livros são extraordinários. Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Os chamados livros da restauração. Porque tudo que foi feito ali, me permitam repetir, tem a ver com a vinda do Messias. Por isso esses livros são tão importantes, cheios de princípios. Para nós que agora estamos envolvidos, nessa hora final, com a segunda vinda do Messias, o nosso Senhor Jesus. Então, vamos citar os elementos em Esdras 4 rapidamente. Esdras capítulo 4. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo do Senhor, chegaram a Zorobabel, os cabeças de família, e lhes disseram, primeira tática do inimigo, deixai-nos edificar convosco. Aí se você examinar com cuidado o versículo, como vós nós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, aí você precisa de 2 Reis 17. Então, não é a nossa carga central para a noite, então fique só com as informações para o seu estudo. 2º livro dos Reis, capítulo 17. E lá você vai ver que o rei da Assíria levou Israel para a Assíria. Tirou-os de Samaria. E tomou assírios e os levou para Samaria. Fez um intercâmbio. Durante o reinado de um rei que não tem nada a ver com o profeta, chamado Oséias. Esse é o rei Oséias. Nos dias do rei Oséias, o rei da Assíria, depois de 9 anos desse rei Oséias, nos 3 últimos, Samaria ficou sitiada, porque uma conspiração contra o rei foi descoberta, desse rei Oséias. Então ele sitiou Samaria 3 anos e finalmente levou os habitantes para o cativeiro da Assíria, de onde nunca mais retornaram. E trouxe os assírios para morar em Samaria. O que aconteceu ali? Aqueles que vieram morar ali estavam sendo agredidos por feras. Então eles chegaram a uma conclusão. Nós estamos vivendo essa hora difícil aqui, porque nós não sabemos servir o Deus da terra. Então eles chegaram à conclusão. Vamos trazer um dos sacerdotes que foram tirados daqui e levados para a Síria,
de volta para cá, para que ele nos ensine como servir o Deus da terra. E o capítulo de 2 Reis 17 é extremamente interessante, porque você vai ver o que acontece lá. Esse sacerdote veio da Assíria, voltou para Samaria, de onde ele saiu, e habitou em Betel, e ensinou o povo a servir o Deus da terra. Mas sabe o que aconteceu? Eles levantaram altares ao Senhor Deus, e levantaram altares naqueles altos aos deuses estranhos. Então, o livro de Reis vai dizer: temiam o Senhor e sacrificavam aos deuses. Significa isso? Um coração dividido. Então aquele capítulo é extremamente interessante, 2 Reis 17. Então aqui estão eles, os samaritanos. E agora eles estão sendo usados pelo inimigo para introduzir, em uma palavra, mistura no serviço a Deus. Irmãos, há muita exortação no Novo Testamento sobre esse tipo de mistura. Tanto no sentido teológico ou doutrinário, se quisermos chamar assim, no sentido da verdade, quanto no sentido da ética ou no comportamento. Por exemplo, em 2 Coríntios, Paulo diz assim: nós não estamos como muitos adulterando a palavra de Deus. E a ideia exata ali é essa, misturando palavra de Deus com mais outras coisas. Cristo e algo mais, palavra de Deus e entretenimentos, palavra de Deus e estratégias humanas. Antes ele vai dizer, em Cristo é que falamos, na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Isso é 2 Coríntios capítulo 2. Então sempre o inimigo vai assolar a igreja de Deus com mistura. E sem dúvida essa foi uma tremenda tentação para esse povo nessa hora, assim como é para nós. Apenas então mencionando a segunda. Versículo 3 diz que a resposta do povo foi bem clara e importante. Nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Esdras 4:3, aí na metade do versículo. Versículo 4. Então as gentes da terra, segunda tática. Se a primeira foi introduzir mistura, a segunda, desanimaram o povo de Judá. Desânimo. Paulo, quando escreve aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, um texto bem conhecido, no verso 7, ele inicia: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Creio que você se lembra. Então Paulo vai dizer assim: perplexos, mas não desanimados. Perplexos, mas não desanimados. Então, segunda tática. O inimigo tentou, de alguma forma, ou de muitas formas, desanimar o povo. Quem sabe, olha, vocês nunca vão conseguir. Essa obra está muito além das suas forças. Esse trabalho é grande demais para um remanescente. Essa continua sendo uma tática do inimigo nos nossos dias. Como nós somos, irmãos, tendentes ao desencorajamento. E como esse desencorajamento nos faz introverter. Nós começamos a olhar nossas coisas, nossas necessidades, nossos fracassos, nossas vulnerabilidades, o que nós não somos, e a lista é longa. Então, essa foi a segunda tática do inimigo. Veja ainda na sequência, verso 4. Inquietando, essa palavra que também é importante. Inquietando no edificar, porque a ideia específica é de perturbar e de intimidar. Inquietando o povo no edificar. Então havia uma intenção clara no inimigo de intimidar e também de perturbar. Há muito ensino no Novo Testamento sobre esses elementos todos que estamos citando. Versículo 5, mais uma tática. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, mas não apenas isso. Observe aí. Todos os dias de Ciro, Ciro foi que liberou o decreto real. No tempo aqui onde nós estamos, em Esdras 4, tem pouco mais de um ano em que esse decreto foi liberado. Então, desde os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia, algo em torno de 14 anos, como nós citamos ontem. Mas agora diz que
esse plano para frustrar o seu propósito durou desde os dias de Ciro até o reinado de Dario, que foi quando o Senhor levantou Ageu e Zacarias. Então, irmãos, são 14 anos de oposição crônica. Porque algo que conta para Deus estava acontecendo. Altar já estava lá e fundamentos já estavam lá. E isso conta muito aos olhos do Senhor. Então o inimigo pelejou com eles 14 anos, para que eles não pusessem de novo mãos à obra sobre os alicerces para edificarem uma bela casa para Deus, que foi o que aconteceu finalmente até os dias de Neemias, como nós sabemos. Então esse aspecto da cronicidade, a cronicidade de oposição, a cronicidade da peleja do inimigo contra o povo de Deus. Sabe, irmãos, há pouco tempo estudamos o livro de Jó com um grupo de irmãos, mas cuidadosamente. Quando Jó foi afligido pelo Senhor nos primeiros capítulos, ele adorou o Senhor. Tanto na primeira fase quanto na segunda fase, nos 2 primeiros capítulos. Mas sabe quando ele falha? Quando o processo do trabalhar de Deus se instala na vida de Jó. Na crise, Jó adorou e o inimigo foi silenciado. Você não vê mais o nome de Satanás naquele livro, a partir do capítulo 2. Porque agora é uma história entre Deus e Jó. E é aí onde ele falha. Então, todas as questões crônicas, não resolvidas, não tratadas em nossas vidas, sem dúvida alguma, são usadas pelo inimigo de Deus para frustrarem o propósito de Deus em nossas vidas. E precisamos considerar esse assunto diante do Senhor. Crises conjugais que não têm fim. Relacionamentos que não se acertam. Problemas que não se resolvem. Cronicidade. Alugaram conselheiros para frustrarem seu propósito todos os dias. De Ciro até Dario. 14 anos. Esse é o inimigo de Deus e dos seus interesses. Então, sem entrar em mais detalhes, observe essas táticas do inimigo. Mas vamos voltar já para o livro de Ageu, nosso encargo central. Capítulo 1, versículo 2, apresenta o motivo pelo qual a obra de Deus foi paralisada. Isso também já enfatizamos ontem de passagem. Não foi por causa das táticas do inimigo que a obra foi paralisada. Como nós sabemos? Porque ninguém pode contender contra os propósitos do Senhor. Se o nosso coração está apegado ao Senhor, aos seus interesses e à sua palavra, ninguém poderá lhe resistir e, consequentemente, nos resistir. Porque nós estamos atrelados àquilo que está ao seu coração. A responsabilidade é dele, a graça vem dele, o propósito é dele, o trabalho dele nas nossas vidas é o trabalho dele em nossas vidas. Quem opõe ao inimigo é ele mesmo, através de nossas vidas. O Senhor te repreenda, como Judas registra com relação ao arcanjo Miguel. Então, amados irmãos, aquelas táticas que citamos não são o motivo da obra ter sido paralisada. Eles são o motivo do povo ter perdido o apego aos interesses do Senhor e à palavra do Senhor. Esse foi o motivo. Então, esses elementos externos, as táticas do inimigo, fizeram com que o povo realmente se desapegasse dos interesses do coração do Senhor. Então, o que nós temos no verso 2? Assim fala o Senhor dos Exércitos. E o Senhor dos Exércitos não disse assim: vocês afrouxaram suas mãos por causa do inimigo. Vocês estão cansados por causa dos conselheiros perturbando vocês há 14 anos. Não é? Não há nenhuma referência àqueles inimigos de Esdras 4. O que é dito aqui é: esse povo diz, não veio ainda o tempo. O tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então, se quisermos resumir isso em uma palavra, a palavra seria negligência. Eles perderam a atenção àquilo que o Senhor tinha no seu coração. Agora, quando isso acontece, qual é a reação imediata? Está aí, na primeira palavra de repreensão, que vai até o verso 11. Cada um corre pela sua própria casa. Então, quando nós nos desatrelamos dos interesses do Senhor, nós imediatamente nos atrelamos aos nossos próprios interesses. Pura consequência, irmão. Todas as vezes que nosso coração se atrela aos nossos interesses, como sendo
alvo e motivo e meta, é porque ele já se desatrelou dos interesses do Senhor. Então o Senhor os repreende aqui e não com relação a táticas que o inimigo possa ter usado. Agora veja que interessante, deixe o seu livro de Ageu aí marcado, volte rapidamente para uma palavra só no livro de Esdras de novo. Esdras 5. Nós já lemos os versos 1 e 2, que mencionam Ageu e Zacarias. Esdras 5, versículo 1. Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Verso 2. É dito que eles se dispuseram e começaram a edificar a casa de Deus. Agora, veja o verso 8 com atenção. Quando esses adversários, eles não haviam recebido ordem real para reiniciar a obra. Isso já comentamos ontem. Então eles colocaram sua cabeça a prêmio, digamos assim. Todos poderiam ter sido exterminados. Mas eles agiram exclusivamente baseados na palavra do Senhor. E nada mais. Então os inimigos viram eles retomando a obra e escreveram uma carta a Dario, para que fosse consultado nos livros se havia uma ordem persa, imperial, para que eles fizessem esse tipo de trabalho. E nós sabemos qual foi o resultado. No capítulo 6 nós temos essa consulta e Dario dizendo que eles devem continuar a obra e até abrindo os tesouros reais para que eles sigam. Intervenção de Deus. Mas o que nos interessa aqui é o verso 8. Seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, à casa do grande Deus, a qual se edifica com grandes pedras, a madeira se está pondo nas paredes. É interessante. Nós vimos a repreensão de Ageu ontem, dizendo, vós habitais em casas apaineladas, casas forradas de madeira, ocupados com a sua casa. Mas depois que a palavra de Ageu, do Senhor, através de Ageu, foi recebida, e eles atenderam a voz do Senhor, aí está o que eles estão fazendo, agora na casa do Senhor. Então, a madeira se está pondo nas paredes, a obra se vai fazendo com diligência. Depois de 14 anos de negligência. Então, interessante esse versículo. A palavra do Senhor, através de Ageu, os chamou de novo à diligência. Sabe o que significa essa palavra? Um cuidado atencioso. Realmente, pela ação maravilhosa do Espírito do Senhor, através desse vaso, Ageu e também Zacarias, o Senhor pôde atingir o coração deles para aquilo que estava no coração do Senhor. Então a negligência foi substituída pela diligência. E, termina o versículo, fazendo com diligência a obra e se adianta nas suas mãos. Então, queridos irmãos, esse foi o motivo da paralisação da obra. Ocuparam-se com seus próprios interesses. Isso já vimos ontem. Agora vamos seguir. Verso 5, Ageu capítulo 1, verso 5. Ora, pois, assim diz o Senhor, considerai o vosso passado. Essa palavra considerai, localize aí por favor no livro, Ageu 1:5. Ela aparece no livro de Ageu 5 vezes. É um livro tão pequeno, 2 capítulos, e essa palavra é a palavra-chave. Considerai no versículo 5, considerai no versículo 7, localize aí. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Agora veja no capítulo 2, verso 15. Ageu 2:15. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia. Verso 15. E 2 vezes no verso 18. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante. E frase final desse mesmo verso 18, de Ageu 2. Desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nessas coisas. Essa palavra, irmão, tem o sentido de aplicar o coração. Quando o Senhor usa o profeta Ageu, mais uma nota importante aqui, o Senhor está pedindo ao povo que aplique o seu coração, ou considere, 5 vezes está aí a palavra. Nos versos 5 e 7, onde elas aparecem primeira e segunda vez, versos 5 e 7, há aqui um para trás
e há aqui um para frente. Observe. Quando é dito primeiro, considerai o vosso passado, em que sentido? Está aí logo em seguida o verso 6. Tendes semeado muito, recolhido pouco, o que comeis não chega para fartar-vos, bebeis, mas ninguém se sacia, vestis-vos, mas ninguém se aquece, o que recebe salário recebe para pô-lo no saquetel furado. Considerar aqui com relação ao passado, para trás. A mesma ideia, observe, é repetida no verso 9. Esperastes o muito e eis que veio-se pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com o sopro o dissipei. O que o Senhor quer que esse povo faça? Quer que eles entendam, na verdade, duas coisas. Uma, que eles não estavam prosperando, porque eles não tinham o seu coração no lugar correto, adequado. Qual prosperidade que temos buscado nos nossos corações? Onde está o nosso coração? Mas agora não só isso. Quando o Senhor explica o motivo de considerar esse passado, no verso 9, ele diz, eu com assopro dissipei. Então o que mais que ele quer? Ele quer que eles considerem com relação ao passado. Que isto foi assim por causa da mão disciplinar de Deus, como nós falamos ontem. Então não apenas que eles não estavam prosperando em si mesmo, mas que não estavam prosperando por causa da mão disciplinar de Deus. Irmãos amados, como nosso irmão que abriu a reunião nos disse, o desejo de Deus não é que nós sejamos um berçário espiritual. As crianças já saíram, já foram para suas salinhas. Nós estamos realmente numa hora em que precisamos ouvir a palavra do Senhor, em que precisamos receber exortação do Senhor. Nós somos tão melindrosos e a cruz trabalha tão pouco em nós que até ouvir essa palavra é problema para nós. Mas como nós falamos ontem, o Paráclitos é o exortador. Se ele não nos exortar, nós não vamos a lugar nenhum. Agora ele faz de uma maneira tão maravilhosa, como também já falamos, que esse termo paraklesis no grego, tanto significa chamar a atenção, no português usamos o exortar, quanto significa a mesma palavra. Tem o sentido de consolar ou encorajar. Porque ele nunca faz meia obra. Todas as vezes que ele nos chama a atenção, ele nos encoraja. E sabe qual é o motivo? Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Por isso, acheguemos ao seu trono da graça, para que recebamos misericórdia e graça para socorro em ocasião oportuna. Mas, irmãos, que nossos milindres não impeçam que o Senhor realmente exorte-nos e chame-nos a atenção, porque estamos vivendo dias de profunda necessidade. Então, considerai com relação ao passado. As bênçãos eram bênçãos pela metade e o motivo era a mão disciplinar de Deus. Agora vamos pensar rapidamente sobre essa mão disciplinar de Deus. Por que Deus com o assopro dissipa aquilo que era tão difícil para eles plantar e colher num árduo trabalho? Não parece um gracejo, uma zombaria da parte de Deus para eles? Mas sabe, irmãos, o que isso significa? Deus sabe que nós nunca poderemos nos contentar somente com as suas bênçãos. Então o que ele faz? Ele toca nas bênçãos, porque ele tem maneiras de chamar a atenção do nosso coração. Irmãos, bênçãos de Deus partem do coração galardoador de Deus. Vós sois maus e sabeis dar boas dádivas para os vossos filhos, muito mais vosso Pai Celestial. Isso é o que ele é, assim ele é. Mas ele conhece a perversidade do nosso coração, que se agarra e se apega tanto às bênçãos a ponto de perder a conexão adequada com ele mesmo. A vida de altar. Então o que ele pode fazer conosco, se não tocar nas nossas bênçãos? Então aqui Ageu usa uma figura muito maravilhosa, porque ele diz que isso parte do próprio Deus. Ele está dizendo, não é vocês que estão plantando errado, plantando fora de hora, não. Eu, com um assopro, o dissipei do Senhor. E ele pergunta, verso 9, por quê? Versículo 9. E qual a resposta? Do Senhor mesmo. É por causa da minha casa. Não é maravilhoso, irmãos?
Onde o Senhor quer que os nossos corações estejam aplicados? Nas suas dádivas? Nas suas bênçãos? No fato que Ele tem sido um Deus tão generoso conosco, e como tem? Cada um de nós tem muito mais camisa e calça do que precisa. Né? Ele é infinitamente generoso, e muito mais comida do que precisa. Aliás, temos que diminuir um pouco a nossa comida, né? A maioria está obesa, não é verdade? Então, nosso Senhor, na sua graça, nos tem sustentado abundantemente. Quando Ele toca nas bênçãos, qual é seu propósito? Não perca esse versículo 9 de vista. É por causa da minha casa, diz o Senhor. Que expressão maravilhosa, queridos irmãos. Por que eu dissipei? Por causa da minha casa, que permanece em ruínas. Ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Então, digamos, esse é o considerai para trás. Agora vamos ver o considerai para frente. Onde ele está? Ele está no verso 8. Então, no verso 7, nós temos a segunda palavra considerai. Considerai o vosso passado. É a mesma do verso 5, como vimos. Mas, na verdade, esse considerar o passado não é para ter em vista e tomar em conta o passado no sentido que nós já compartilhamos. Isso é o considerar o passado para trás. Agora, aqui é o considerar o passado, mas com vistas à frente. Então, diz o verso 8, muito claro. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado. Que interessante. Então, considerai o passado, que tem a ver com o que o Senhor tinha feito. Vocês plantaram muito, colheram pouco, eu dissipei com um assopro. E considerai de novo o vosso passado e subi ao monte. Trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado. Cada frase desse versículo é maravilhosa. Vamos passar um pouco por essas frases aí. Primeiro, subir ao monte. Rapidamente, preste atenção. Mateus 16 é um capítulo maravilhoso. Ali há 4 grandes revelações. Cristo, a igreja, a cruz e o reino. São as 4 maiores revelações do Novo Testamento. Tão importante é Mateus 16 que as 4 estão naquele capítulo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Cristo, a igreja, o reino e a cruz. Num único capítulo. Mas, irmão, sabe qual é a história daquele capítulo? O Senhor tinha multiplicado os pães e propôs aos seus discípulos atravessar o mar da Galileia. E faz uma advertência a eles. Acautelai-vos com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E aqueles discípulos são tão obtusos, não são? Assim como nós. Então eles como que olham um para o outro e dizem assim, o que o nosso mestre quer dizer é que nós esquecemos de trazer pão. Acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí o Senhor falou, não, eu não falo sobre pão. Quando aqueles 5.000 estavam lá e o pão foi multiplicado, quantos você escolhestes? Né? Ele está dizendo, não falo desse pão. O que eu quero dizer é, acautelai-vos da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Isso ao nível do mar da Galileia. Sabe o que acontece agora? Eles descem lá do seu barquinho e começam uma trajetória. Eles vão subindo para as bandas de Cesareia de Filipe. Irmão, quando você tem um rio, como era o caso do Jordão, nascendo no Hermon e indo até o mar da Galileia, quando você tem um rio na sua nascente, ele é cristalino, puro, maravilhoso. Aqueles que estiveram lá no Hermon e viram essas nascentes, certamente ficaram impressionados. Até hoje. Imagine nos dias do Senhor como era. Aquelas 3 nascentes no Hermon, confluindo para um único rio, o Jordão, até o mar da Galileia, posteriormente ao Mar Morto. Quando um rio está no seu curso, você encontra muita podridão nele. Animais mortos, lixo. Ali estavam os discípulos do Senhor no nível da doutrina de fariseus e saduceus. Então o Senhor toma o seu grupo de discípulos e começa a subir o monte. Param nas bandas de Cesareia de Filipe. E por causa disso nós sabemos que esse monte é o Hermon. Porque as bandas de Cesareia de Filipe não têm nada a ver com o Monte Tabor, que é considerado por alguns como o Monte da Transfiguração. Caminho de Cesareia de Filipe, ou caminho do Monte Hermon. Então o Senhor para naquele lugar, onde ele diz, quem diz os homens que eu sou?
Irmãos, essa é a pergunta mais importante do universo. Quem dizem os homens que eu sou? E depois, quem dizeis vós que eu sou? Então ele ouve aquela declaração de Pedro: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Considerai o vosso passado, subir ao monte. Qual é a nossa primeira necessidade? Tocarmos de novo a clara revelação dos propósitos eternos de Deus. Quais são os seus propósitos eternos? Que nós vejamos a glória de Cristo. Foi isso que foi visto no Monte Hermon. Que nós vejamos o significado da igreja. Primeira vez que a palavra é mencionada no Novo Testamento, está aí, Mateus 16. Eu edificarei a minha igreja. Subi ao monte. A primeira vez que o Senhor fala aos discípulos sobre a cruz, está aí. A partir daí ele falará mais duas, em 6 meses, até o Gólgota. Do Hermon ao Gólgota são 6 meses. A primeira vez que o Senhor fala sobre a cruz, está aí, Mateus 16. Então o que mais nós precisamos conhecer? Qual é o caminho para edificarmos a casa de Deus? Só há um, é o caminho da cruz. Se a cruz não operar em nós, não há casa para Deus. Há pedras espalhadas pelas esquinas de todas as ruas, na linguagem de Jeremias, nas suas lamentações. Pedras do santuário, espalhadas, são pedras, nasceram de novo, foram gerados pelo Espírito de Deus. Mas quem disse que o propósito de Deus é gerar pedras? Quem disse que o propósito de Deus é gerar filhos no sentido de regeneração? Não é, definitivamente. O propósito de Deus ao gerar pedras é que elas sejam colocadas juntas e edificadas para que Deus tenha uma casa. Esse é o seu propósito. Então, Cristo, igreja, cruz e reino, as 4 revelações. Subir ao monte. Amados irmãos, estamos vivendo um tempo em que temos que confrontar essa imensa necessidade. Quanto de Cristo e algo mais é anunciado por aí. E mesmo quando nós conhecemos nosso próprio coração, quanta facilidade nós temos de perdermos o foco na pessoa de Cristo. Quanta debilidade na nossa compreensão da igreja. A igreja não é um clube de bons amigos. A igreja não é lugar para termos simpatias ou antipatias. E essas coisas campeiam entre nós, amados irmãos. Isso é vergonhoso para o testemunho do Senhor. A igreja não é lugar de antipatias e simpatias. Nós servimos uns aos outros em amor. Para isso fomos chamados. Então, subir ao monte. E nisso é que o capítulo 16 de Mateus vai nos ajudar tanto. Subir ao monte e considere o caminho da edificação da igreja. Cruz. Quando o Senhor falou sobre cruz, seu mais chegado discípulo não pôde suportar. Tem compaixão de ti, isso nunca te acontecerá. Mateus 16. Então é como se o Senhor dissesse: Simão, não apenas acontecerá comigo, mas acontecerá com todos aqueles que querem seguir-me. Eles terão que tomar a sua cruz, negar a si mesmo, se quiserem ser meus discípulos. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa. Essa também não é uma linda frase? Já falamos que isso é o que está no coração de Deus o Pai desde a eternidade. Edificai a casa. Paulo nos coloca junto com ele, podemos assim dizer, em um privilégio tão grande, quando ele escreve em 1 Coríntios 3, de Deus, nós somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Que privilégio nosso, irmão. Cada um de nós é uma pedra e um cooperador ao mesmo tempo. Porque Deus edifica a sua casa com pedras vivas. Cada um de nós é pedra e cada um de nós é cooperador na edificação dessa casa. Então, edificai a casa. Mais uma frase no verso 8. Dela eu me agradarei. Irmãos amados,
Agradar a Deus é o motivo, podemos assim dizer, ou motivação da vida cristã. Esses judeus ouviriam pouco tempo depois, nos dias de Neemias, lá no capítulo 8, quando Esdras toma a lei e lê diante do povo, e mais uma vez aquele momento tremendo de avivamento espiritual. Neemias 8, quando Esdras toma a lei. Eles ouviriam do Senhor assim: não pranteeis, não choreis, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Ou seja, quando o Senhor se agrada, se Ele estiver agradado de nós, nas vidas pessoais, na nossa vida coletiva, nos nossos relacionamentos, no nosso serviço, se Deus estiver agradado, nós estamos conectados à divina fonte de poder, para que nós possamos cooperar com Deus, com aquilo que Ele quer fazer conosco. Mas se Deus não está sendo satisfeito, esqueçamos o assunto da edificação. Então edificai a casa e dela eu me agradarei, diz o Senhor. E esse agrado do Senhor, a alegria do Senhor, é a nossa força. Livro de Hebreus, mais uma vez citando esse livro tão precioso, podemos dizer que há uma motivação subjacente ao livro de Hebreus. Sabe qual é? Agradar a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Enoque, antes de ser arrebatado, obteve testemunho de ter agradado a Deus. Hebreus 12, 28. Recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Ou de modo a agradá-lo, é a ideia. Não negligencieis a prática do bem e a mútua hospitalidade, porque com tais sacrifícios, Deus se agrada. Capítulo 13 de Hebreus. Viu, irmão? A motivação subjacente ao livro de Hebreus é viver para agradar a Deus. Então a nossa pergunta não é eu posso, eu devo, é lícito, não é lícito? Nossa pergunta é: Senhor, teu coração tem prazer? Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não é barganha. É porque quando nós agradamos o coração do Senhor, nossos desejos são desejos de agradá-lo, ligados aos seus interesses. Então sim, Ele satisfará os desejos do nosso coração, porque serão iguais aos desejos do coração dEle. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela eu me agradarei. Irmãos, não há fonte de sustento, satisfação e gozo maior do que Deus agradado. Deus satisfeito. Aliás, amados irmãos, uma palavra que sempre me perturbou na Bíblia, no bom sentido, sabe qual é? Continua perturbando. É glória. Glória. Sabe por quê? Se você estudar esse termo com muito cuidado, não for simplista, você vai chegar a uma conclusão. Glória não tem definição. Glória é Deus. Onde Deus está, glória está. Quando Deus fala, se revela e manifesta, isso se chama glória. Compreende? Por isso que é dito em Hebreus 1 que o Filho é o resplendor da glória. E Tiago, no capítulo 2, o meio-irmão do Senhor, vai dizer que o Senhor Jesus Cristo é a glória. Assim Tiago se refere a Ele. Que maravilha. Então, amados irmãos, como nós poderíamos definir glória? Realmente é indefinível. Mas algumas coisas podem nos ajudar, estudando essa palavra. Deixe-me colocar uma. Em dois aspectos. Glória é Deus, e Deus é glória, porque Deus é autossatisfeito. Ele se agrada de si mesmo. O Pai tem todo o agrado no seu Filho. Ele não precisa de mais nada. E nem de mais ninguém. Todo o seu agrado está no seu Filho. Este é o meu Filho amado, no qual tenho todo o meu prazer.
Então Deus tem glória porque Deus é um ser autocontente, autossatisfeito. Mas há um aspecto mais. Todas as vezes que Deus for agradado nos seus vasos, seja esse vaso individual, ou seja esse vaso corporativo, se Deus for agradado, esse vaso terá glória. Porque Deus está sendo agradado. Todas as vezes que Deus é satisfeito, ali há glória. O que é uma vida gloriosa? Uma vida que satisfaz o coração do Senhor. O que é um serviço glorioso? É um serviço que satisfaz o coração do Senhor. Onde Deus é agradado, há glória. Porque a autossatisfação é uma marca do ser de Deus. Então, queridos irmãos, por que Deus nos criou? Para a sua glória. Para alcançar, 2 Tessalonicenses 2, Ele nos chamou pela palavra do Evangelho para alcançarmos a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro capítulo 1, Ele nos chamou para o seu reino e glória. Hebreus capítulo 2, verso 10, Ele está conduzindo muitos filhos à glória. Bendito seja o Senhor. Então, edificai a casa e dela eu me agradarei e serei glorificado. A última frase é uma consequência. Se Ele se agrada, necessariamente Ele será glorificado. Então que o Senhor realmente nos ajude a compreender isso, queridos irmãos. Se o propósito do Senhor é edificar a casa, essa frase tão linda, nesse verso 8, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Me permita uma palavra que pode ser de ajuda para nós nesse sentido. Subir ao monte e ter clareza do que Deus tem no seu coração, Cristo, glória da sua pessoa e glória da sua obra. A igreja, a cruz, o reino, como já falamos. Se nós temos clareza desses elementos que são os interesses de Deus, então nosso coração discerne a diferença entre comunhão e cooperação. Irmãos, nós temos um desafio hoje imenso de sabermos com o que cooperamos. São tantas vozes, são tantos projetos, são tantas iniciativas. Há mesmo, às vezes, convulsão dentro de uma assembleia local. Irmãos que acham que é assim, outros que acham que é assim, outros que pensam que é de uma outra maneira ainda. Seja em que tipo de serviço for, seja no serviço da palavra, seja no serviço das irmãs, seja no serviço das crianças, não é verdade? Quantos desafios. Quando nós subimos ao monte, e realmente o foco do nosso chamamento é claro para nós, nós entendemos a diferença entre comunhão e cooperação. O que isso significa? Pelo fato do Espírito Santo habitar em nós, nós já temos, por essência, comunhão única do único corpo de Cristo. Aqueles que realmente creram no Senhor e pertencem a Ele são os nossos irmãos. Nós temos comunhão de natureza, pertencemos ao mesmo Senhor. Uma fé, um Senhor, um batismo, uma esperança, um Deus e Pai. Isso é comunhão. Essa é a comunhão do corpo de Cristo. Não podemos violar essa comunhão, não podemos ofender essa comunhão. Agora, o que é cooperação? Há uma diferença grande entre comunhão e cooperação. Nós só podemos cooperar com aquilo, em primeiro lugar, e, consequentemente, com aqueles que compreendem os interesses do coração do Senhor. Então, certa vez, perguntaram ao nosso querido irmão Stephen Kong, como nós podemos cooperar com os nossos irmãos que militam em diversos contextos? Então, nosso irmão deu uma resposta maravilhosa. Ele disse assim: nós precisamos ter com eles um coração largo, alargado, imenso e pés pequenos. Pés pequenos. Significa que passo a passo nós vamos discernindo esse assunto da cooperação. Até onde nós podemos ir? Nós somos chamados para cooperar com a edificação de reinos particulares. Há muitos edificando reinos particulares. Há muitos edificando ministérios particulares. Com que nós vamos cooperar?
nós vamos cooperar com aquilo que toca os interesses do coração do Senhor. Essa é a grande diferença entre comunhão e cooperação. Nós temos responsabilidade de ter comunhão com todos os nossos irmãos, mas nós só temos responsabilidade de cooperar com os interesses do Senhor. Então, isso também é algo extremamente prático. Mais um passo, e por aqui vamos já partindo para o final. Verso 10 de Ageu 1. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Que verso, amados irmãos. Vamos fazer umas perguntas. Quando nós olhamos para a igreja hoje, onde está o fresco orvalho do céu? Quando nós olhamos para a igreja hoje, onde estão os abundantes frutos da terra? Que hora, amados irmãos, nós vivemos? Sim, o Senhor tem retido o orvalho do céu, de modo geral, e os frutos da terra. Por quê? Por causa da minha casa, diz o Senhor. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado. Verso 11. Fiz vir, está vendo? Claramente a mão disciplinar de Deus. A seca sobre a terra e sobre os montes. E agora nós temos aqui 3 coisas tão interessantes, de tanta ajuda para nós espiritualmente falando. O Senhor falou que essa seca atingiu, por ordem, o cereal, o vinho e o azeite. Isaías 28, 10 e também o verso 13, diz que a palavra do Senhor seria preceito sobre preceito, regra sobre regra, e um pouco aqui e um pouco ali. Sabe onde nós vamos encontrar a chave para esse versículo? Essas 3 expressões? Num salmo. No Salmo 104, verso 15. Abra, por favor. Salmo 104, 15. Deus está falando dos seus tratos graciosos com os seus, sua providência na sua criação, o Deus provedor que Ele é, que sustenta. É um lindo salmo, Salmo 105. 104. Especificamente o verso 15, vamos ver o 14 também. Salmo 104, 14. Fazes crescer relva para os animais, plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. Agora olha o verso 15. O vinho que alegra o coração do homem. E nós sabemos que o vinho é um tipo claro do gozo de Deus e do gozo do homem. Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Essas coisas vos tenho dito, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. João capítulo 15, quando o Senhor fala da videira verdadeira, a mesma ênfase, né? O meu gozo esteja em vós. Então, muito claro que o vinho é figura de gozo. E o que o Senhor disse nos dias de Ageu? Eu fiz vir a seca sobre o vinho. Vamos começar aí com o vinho na ordem do Salmo. O que isso significa? Eu mesmo tiro de vocês o gozo, a alegria. Por quê? Por causa da minha casa. Então, irmãos, corre-se por aqui, corre-se por ali, corre-se mais por lá, e o gozo do Espírito Santo não é permanente em nossos corações, porque não estamos atrelados aos interesses do Senhor. Então o Senhor misericordiosamente toca sobre o vinho, para que a sequidão nos chame de volta. Se você já leu Cantares com certo cuidado, sabe como me parece que o livro de Cantares apresenta esse dispositivo? Um dispositivo do amor do noivo. Ele permite que a alma da noiva entre em sequidão de estio, para que então ela diga, eu buscarei o meu amado. Isso é um dispositivo de amor. Então, quando o Senhor faz vir a seca sobre o vinho, toca no gozo, na alegria, Ele tem um motivo só, é que o seu povo corra em direção a Ele mesmo. Então, eu fiz vir a seca sobre vós. Vinho, gozo, alegria do Espírito. Azeite é o segundo elemento mencionado no Salmo,
também por Ageu. Lá está o último elemento que Ageu menciona, em Ageu 1:11. O que esse azeite significa? O azeite que lhe dá brilho ao rosto. Essa é uma linguagem poética, linda, sobre testemunho. O azeite que lhe dá brilho ao rosto. Isso fala do testemunho do Espírito. Nós só temos testemunho por causa da presença, liderança, habitação do Espírito Santo em nós. Então, quando nossos interesses não estão atrelados aos interesses do Senhor, há falência no testemunho. E exatamente por isso Ageu foi levantado. Porque o testemunho do Senhor estava em falência. Então, o azeite que lhe dá brilho ao rosto. E veja o último elemento do Salmo que Ageu cita em primeiro lugar. O cereal, ou aqui, o pão. O pão que lhe sustém as forças. Então, esse cereal, muito claro, fala de vigor espiritual. Então, aí está o Senhor tocando em três coisas. Na linguagem espiritual, é claro. A linguagem de Ageu era literal. O Senhor está tocando no cereal. Eles não tinham mais vigor espiritual. Tanto que a obra estava paralisada há 14 anos. O Senhor está tocando no vinho. Não tinham mais gozo e alegria do Senhor. Como falamos, mais tarde eles iriam ouvir. O gozo do Senhor é vossa força. Aqui mesmo no final do livro de Ageu, nós vamos ver que eles foram recuperados ao gozo do Senhor. Porque eles responderam à palavra do Senhor. Então o Senhor tocou no vigor, o Senhor tocou no gozo e o Senhor tocou no aspecto do testemunho. Nenhum dos três eles tinham. Porque não estavam com seu coração atrelado aos interesses do Senhor. Agora, por último, para concluirmos, os versos 12 a 15, amanhã teremos que voltar neles, mas vamos concluir também com eles hoje. Depois, verso 12, entramos na palavra agora de encorajamento, depois de 11 versículos de repreensão. Eles são encorajados porque, verso 12, atenderam à voz do Senhor seu Deus. Graças ao Senhor. O Senhor encontrou resposta nesses corações. Irmãos, isso não é maravilhoso? 14 anos de negligência. Quão bondoso é o nosso Senhor. Quão misericordioso é o nosso Senhor. E não fechar as portas dos céus para nós. Então eles atenderam à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Temer simplesmente significa levar Deus a sério. Temeram o Senhor seu Deus. Olha o verso 13. Então Ageu, gostaria que os irmãos também notassem algo aqui. Ageu, o enviado, é a palavra para mensageiro. Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor. Aqui também, é claro, há uma linda lição. Deus não busca porta-vozes. Deus deseja que a sua mensagem, aquilo que é a carga no seu coração, que causa a ele aflições, clamores, a ânsia do coração de Deus. Tiago 4 e 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por vós anseia, anela o Espírito que ele fez habitar em vós. Essa é a carga do coração de Deus. Então, quando ele comunica essa carga a um homem, o que acontece? A mensagem de Deus no mensageiro de Deus. Graças ao Senhor. O Senhor não busca porta-vozes. Como alguém já disse, seria tão simples para Deus. Quando criou todas as coisas, nuvem, sol, lua, estrela, ele criar também um enorme megafone. Você já pensou assim? Um megafone mundial, universal. E aí sabe o que ele fazia? Gravava o evangelho. E aí 24 horas por dia o megafone está falando lá do céu. Arrependei-vos e crede no evangelho. E anunciando quem é o Senhor Jesus. Não é? Põe o livro de Mateus para tocar o dia inteiro. Não é? Por que o Senhor não fez assim? O seu propósito é a sua mensagem, ou o seu evangelho, encarnado na vida dos mensageiros. Como já dizia o Otmani, o princípio da obra de Deus é: o verbo se faz carne e habita entre nós. Que maravilhosa lição nós temos aí. Ageu não é um tagarela, Ageu não é nem um porta-voz, Ageu é o mensageiro, que anuncia a mensagem, porque a mensagem e o mensageiro se tornaram uma coisa só,
na pessoa de Ageu. Irmãos, isso não é um privilégio nosso. Irmão e irmã, o que você quer para a sua vida? Você não deseja que a mensagem se encarne em sua vida? Para que você seja um mensageiro, usando palavras, se necessário, como já disse alguém, mensagem e o mensageiro, ou a visão e o vaso, tornando-se uma só coisa. Que privilégio nós temos. Então, concluindo, falávamos que íamos deixar para o final, né? Qual foi a resposta, ou qual foi a palavra de encorajamento, essa aqui do verso 12 a 15, é a segunda palavra de Ageu e é a primeira palavra de encorajamento. Então, para resumir em uma frase, qual seria a frase? Está aí no verso 13. Olhe para ela, a frase final. Eu sou convosco, diz o Senhor. É maravilhoso? Em Êxodo 33, naquela ocasião crucial, em Êxodo 32, nós temos um bezerro de ouro, uma hora horrível do povo de Deus, levantando ídolos, esses são os teus deuses que te tiraram do Egito. E então, no capítulo 33, nós temos Moisés diante do Senhor, aquele tão amado servo. E ele vai dizer assim, se tua presença não for conosco, não nos faça subir desse lugar. Não é? Então aqui está o Senhor respondendo ao seu povo. Eles atenderam a voz do Senhor. Então o Senhor tem uma palavra para dizer. Eu sou convosco. Que maravilha, irmão. A presença do Senhor é a garantia de que sua casa será edificada. Bendito seja o Senhor. Eu edificarei a minha igreja. Mas qual é a nossa responsabilidade? Atender à voz do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, verso 14, vamos concluir. O Senhor desperta o espírito de Zorobabel, desperta o espírito de Josué, veja, espírito de Zorobabel, espírito de Josué e espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos. Sabe, irmãos, o Espírito Santo não precisava dizer, é o 24º dia do 6º mês. Não precisava. Mas é tão notável que ele registra o dia. Foi o dia em que o coração desse povo foi atingido. E cada dia em que os interesses do Senhor são renovados com vida, realidade e verdade nos nossos corações, são dias notáveis aos olhos do Senhor e registrados pelo Espírito Santo. Então que o Senhor conceda isso a nós, queridos irmãos. Amanhã retornamos aqui mesmo para termos ainda outras considerações nessa passagem. Vamos orar. Senhor, querido Pai, apresentamos mais uma vez nossas vidas a Ti, suplicando que o Senhor nos dê condições de realmente atender a Tua voz. O Senhor conhece a capacidade de distração dos nossos corações e também quanto nós temos um coração em si mesmo, dividido. Suplicamos ao Senhor que Teus interesses ocupem nossas vidas de tal forma que sejamos unidos e convertidos aos interesses do Senhor. Abre nossos olhos, pinga colírio em nossos olhos, atende-nos, ó Deus, perdoa-nos. A Ti compete a justiça, pertence a justiça, e a nós um corar de vergonha. Mas obrigado por Tua misericórdia, e porque o Senhor nos perdoa, nos atende e age. Assim confiamos em Ti, Senhor, nossas vidas. Cativa de novo nossos corações. Vem nos encontrar, Senhor, mesmo em meio a possíveis negligências. E desperta o nosso coração. Atrai-nos após Ti. Acorda-nos, Senhor, para esses dias que vivemos de tantas trevas, tanta confusão e tantos desafios. Clareia diante de nós essa brilhante estrela da manhã que vem, para que nossos corações sejam atrelados realmente a Ti, Senhor. Te pedimos isso, em Teu precioso nome. Amém, Senhor.